Meu nome é Clarícia, casei-me com meu marido há quase 2 anos, depois de 5 anos de namoro. Sempre achei que éramos muito compatíveis. Tenho 27 anos e ele, 29. Nos conhecemos através de amigos e durante nosso namoro quase nunca tivemos problemas. No entanto, notei algo estranho, ele parecia desconfortável perto do meu pai. Isso era estranho, porque com outras pessoas ele parecia relaxado e à vontade. Tentei falar com ele sobre isso várias vezes, mas ele sempre dizia que era apenas timidez. Isso me pareceu estranho, porque meu pai é uma pessoa que faz todos se sentirem confortáveis. Não entendia porque ele se sentia tímido perto do meu pai. Quando meu pai vinha nos visitar, meu marido ficava calado e distante. Mas isso não acontecia com outros membros da família, com quem ele se sentia à vontade. Cada vez que tocava no assunto, meu marido dizia que eu estava imaginando coisas e que não tinha nada contra meu pai. Ele me assegurava que tratava meu pai como qualquer outra pessoa. Então, decidi não insistir mais no assunto, pensando que talvez eu estivesse exagerando um pouco. Depois que ele me pediu em casamento, parei de falar sobre isso. Para ser sincera, às vezes sou um pouco sensível em relação ao meu pai. Meus pais me tiveram quando já eram mais velhos do que a maioria, então meu pai já tinha 72 anos quando eu era mais jovem. As pessoas costumavam fazer comentários negativos porque meus pais eram mais velhos, e isso me magoava bastante. Além disso, minha mãe faleceu alguns anos antes de eu conhecer meu marido, então meu pai é muito importante para mim. Isso torna difícil para mim aceitar que meu marido não tenha uma relação tão boa com ele como tem com outros familiares. Falei com meu pai sobre meu marido parecer um pouco estranho perto dele, mas meu pai disse que não se importava. Ele achava que meu marido só precisava de tempo para se acostumar com ele. No entanto, depois que nos casamos, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Sempre que meu pai vinha nos visitar, meu marido começava a agir de maneira estranha. Parecia muito desconfortável e não fazia nenhum esforço para esconder isso. Quando meu pai tentava conversar, meu marido respondia de forma rude e terminava a conversa rapidamente. Sempre inventava desculpas, dizendo que tinha trabalho para fazer e saía da sala, só voltando quando meu pai ia embora. Isso me incomodava muito. Tentei dizer que isso não estava certo e que era desrespeitoso com meu pai, mas ele me convencia de que realmente estava ocupado e que não tinha nada a ver com meu pai. Eu acreditava nele porque eu amava muito e queria que nosso relacionamento funcionasse. Além do problema com meu pai, éramos perfeitos juntos e não tínhamos outros problemas. Me consolava tentar acreditar que, com o tempo, meu marido superaria essa questão com meu pai e aceitaria minha família em vez de fugir dela. Realmente pensava que tudo se resolveria. Mas, há alguns dias, ocorreu um acidente com meu pai. Ele perdeu o equilíbrio e caiu da escada. Felizmente, não foi de um lugar alto, mas torceu o tornozelo e quebrou o pulso ao tentar amortecer a queda. Ele gritou alto o suficiente para que um vizinho o ouvisse e o ajudasse, levando-o ao hospital. Era uma torção grave. Embora ele insistisse que estava bem, sabia que precisava da minha ajuda. Ele teve que ficar no hospital durante a noite porque não estava em condições de voltar para casa sozinho. Meu pai não pôde voltar para casa no mesmo dia após o acidente devido à sua idade. Os médicos preferiram que ele ficasse no hospital durante a noite para observação. Eu fiquei com ele. Contei ao meu marido sobre o acidente e esperava que ele fosse visitar meu pai no hospital, mas não foi. Naquele momento, eu estava muito preocupada com meu pai e não queria deixá-lo sozinho. Só então, liguei para meu marido e sugeri que meu pai ficasse conosco em casa por alguns dias para se recuperar, já que esses dias seriam muito importantes para ele. Depois de uma semana, planejava ajudá-lo a voltar para casa e contratar uma enfermeira para ele. Pensava que meu marido não teria problema com isso e concordaria facilmente, pois me parecia um pedido razoável. Mas, para minha surpresa, ele disse que não se sentia confortável com essa ideia.
Já estava cansada e irritada com o acidente, e quando ele disse isso, fiquei ainda mais chateada. Começamos a discutir. Ele disse que eu estava sendo irracional e que deveria considerar que nossa casa não era grande. Então teríamos que sacrificar nossa privacidade se meu pai viesse morar conosco. Me pareceu absurdo, porque para mim a privacidade ou qualquer outra coisa não importava, já que estávamos falando do meu pai. Seria apenas por alguns dias e depois ele voltaria para casa. Meu pai é muito importante para mim e eu achava que meu marido deveria ser mais compreensivo. Ele achava que estava sendo razoável e que eu estava pedindo demais. Já estava muito irritada e essa discussão só piorou as coisas. Então, confrontei-o sobre o fato de nem sequer ter aparecido para ver meu pai depois do acidente, o que era o mínimo que poderia ter feito. Perguntei qual era o verdadeiro motivo pelo qual não queria que meu pai ficasse conosco. Sua resposta foi algo que acho que nunca vou perdoar. Ele disse que sentia como se meu pai sempre estivesse tentando se aproveitar de nós e que não estava confortável com isso. Ele havia me pedido para ser sincero sobre por que não queria que meu pai ficasse conosco, e acabou dizendo algo que me deixou ainda mais triste. Ele explicou que achava errado, porque toda vez que via meu pai, ele começava a falar sobre como ganhava pouco dinheiro agora, e como tudo o que recebia tinha que ser usado para pagar contas, e no final do mês não sobrava nada para ele. Então eu acabava dando dinheiro para meu pai e isso incomodava muito meu marido. Meu marido achava que eu não deveria dar mesada para meu pai todo mês e achava estranho que eu estivesse confortável com essa situação. Isso me deixou ainda mais irritada, porque era meu dinheiro e eu queria ajudar meu pai. Ele era aposentado e eu queria que ele pudesse viver bem. Nunca pedi ao meu marido que ajudasse com isso, nem esperava que fizesse o mesmo, então ele não tinha o direito de questionar isso. Embora às vezes ele enviasse dinheiro para sua própria família, eu nunca questionei. Não entendia por que ele achava que podia comentar sobre minha situação. Meu pai tinha sido professor e antes de se aposentar havia economizado algum dinheiro, mas agora que estava envelhecendo, queria ter certeza de que poderia ter uma vida confortável. Ele até tinha uma reserva para aposentadoria, mas tudo estava ficando mais caro e ele só reclamava disso comigo porque não queria pedir ajuda diretamente, embora precisasse. Não queria que ele tivesse que pedir. Então, eu simplesmente oferecia. Era um acordo entre nós dois, e enquanto meu pai e eu estivéssemos bem com isso, não via por que meu marido achava que poderia se incomodar. Fiquei muito chateada quando meu marido disse algo tão cruel sobre meu pai, como se ele estivesse se aproveitando de nós. Desliguei o telefone enquanto ele ainda tentava explicar o que queria dizer, porque simplesmente não queria ouvir. Mesmo que meu pai estivesse se aproveitando de alguém, era de mim. Sou sua filha e ele tem todo o direito de pedir-me dinheiro. Ele é meu pai. Decidi que poderia usar meu dinheiro como quisesse, contanto que não afetasse minha parte no aluguel e nos gastos da casa. Não acho que o que faço com meu dinheiro seja problema do meu marido. Por isso, decidi ficar na casa do meu pai por alguns dias. Estava muito chateada com meu marido e esperava que ele me pedisse desculpas, mas só enviava mensagens dizendo que eu estava sendo infantil e que precisava entender o ponto de vista dele também. Meu pai não sabia de nada disso e ainda não sabe. Perguntou algumas vezes sobre meu marido e pareceu um pouco decepcionado por seu genro não tê-lo visitado ainda. Mas não vou contar o que meu marido disse, porque sei que isso só o magoaria e não quero que isso aconteça. Foi cada vez mais difícil guardar esse segredo dele. Fiquei na casa do meu pai por alguns dias, mas não podia ficar lá para sempre, porque precisava voltar ao trabalho. Então, contratei uma enfermeira e voltei para casa. Desde aquela briga por telefone no dia do hospital, meu marido e eu não nos falamos. Tentamos conversar alguns dias depois, mas acabou em outra briga. Então, voltamos a não nos falar.
Continuo visitando meu pai todos os dias depois do trabalho, e quando volto para casa, só vou dormir e não interajo com meu marido. Estava muito chateada com tudo e comecei a pensar no divórcio. Mas era difícil aceitar que as coisas estavam assim e eu estava realmente infeliz. Meu marido não tentou conversar nem pedir desculpas e, por seu comportamento, estava claro que ele achava que não tinha dito nem feito nada de errado. Isso continuou por alguns dias, até que na semana passada finalmente falou comigo. Parecia muito perturbado e quando perguntei o que estava acontecendo, ele me contou que sua irmã havia ligado chorando e pedindo ajuda porque havia sido despejada do lugar onde morava. Aparentemente, ela e seus amigos estavam fumando maconha enquanto o proprietário estava fora, o que era comum, mas não esperavam que isso levasse a um despejo. O dono do apartamento voltou para casa mais cedo do que o habitual e, pelo forte cheiro, percebeu que algo estranho estava acontecendo. Quando subiu ao apartamento, a irmã do meu marido e seus amigos nem se incomodaram em esconder as evidências de que estavam fumando maconha. Estava tudo à vista. O dono é bastante conservador e não gostou nada disso. Além disso, fumar lá violava os termos do contrato de aluguel. Por isso, ela foi despejada imediatamente e precisava de um lugar para ficar. Sua irmã, Monique, tem 21 anos e se formou na universidade há 2 meses. Sei que 21 anos é bastante jovem, mas acho que já é idade suficiente para saber a diferença entre se divertir e ser irresponsável. Então, realmente não sentia simpatia por ela. Além disso, ainda estava muito chateada com o que meu marido havia dito sobre meu pai quando ele me disse que estava pensando em oferecer-lhe um lugar para ficar. Então, eu disse que não estava de acordo. Quando disse que não queria que Monique vivesse conosco, ele ficou muito bravo comigo e começou a me acusar de ser egoísta. Ele disse que não podia acreditar que eu estivesse sendo tão vingativa. Não acho que estivesse sendo vingativa, apenas estava mostrando como era estar do outro lado. Tivemos uma briga feia e muitas coisas foram ditas. Ele terminou me insultando, o que nunca havia acontecido antes. Isso me machucou muito e decidi dizer a ele que, já que tínhamos tantos problemas, seria melhor nos divorciarmos de uma vez. Estava cada vez mais claro para mim que esses eram problemas que ele não conseguia superar porque não estava disposto a trabalhar neles ou a admitir que estava errado. Então, fiz minhas malas e me mudei para a casa do meu pai. Acredito que nunca deveria ter dado tantas chances a ele. Se um homem não pode respeitar a minha família e de onde venho, é muito improvável que possa me respeitar como pessoa. Decidi bloqueá-lo em todos os lugares e não falar mais com ele. Também contei tudo ao meu pai, que ficou chateado, mas disse que ainda poderia dar outra chance a ele se eu quisesse. Meu pai é uma pessoa de grande coração, mas decidi que não daria outra chance ao meu marido. Ele já teve a oportunidade de se desculpar e escolheu não fazê-lo. Em vez disso, só piorou as coisas com seu comportamento e decidi que não toleraria esse tipo de desrespeito. Mas alguns dias atrás, minha sogra e Monique me ligaram, cada uma separadamente, mas dizendo a mesma coisa. Me chamaram de dramática e disseram que deveria pelo menos desbloquear meu marido e ouvir o que ele tem a dizer, em vez de agir como se não quisesse saber o lado dele. Tentei explicar que o que ele disse era inaceitável e que não queria ouvir mais dele. Mas elas insistiram que eu estava sendo irracional e que essas coisas acontecem quando se está casada. Não entendo por que deveria aceitar ser desrespeitada, mas não se importaram o suficiente para entendê-lo. E embora pudesse perdoá-lo por me desrespeitar, não acho que deva perdoar seu desrespeito ao meu pai, que é um assunto muito delicado para mim. Elas insistiram que eu falasse com ele, mas realmente não quero fazer isso. Muitas pessoas comentaram que deveria deixar meu marido imediatamente porque ele é um grande sinal de alerta e estou de acordo com isso. Não consigo acreditar que o tenha ignorado por tanto tempo, talvez porque o amava. Mas não posso fingir que não há nada de problemático na forma como ele age em relação ao meu pai.
Ele poderia ter se desculpado, mas não o fez. Já falei com um advogado e vamos apresentar o pedido de divórcio nos próximos dias. Também bloqueei minha sogra e Monique porque não quero mais ouvir o que tem a dizer. Monique e eu nunca tivemos uma relação ruim, na verdade, sempre nos demos muito bem, e com toda a família do meu marido. Nunca tive nada de ruim a dizer sobre eles. No entanto, sabia que tanto meu marido quanto eu tínhamos nossos defeitos, mas isso não era motivo para tornar isso um grande problema. O que ele disse sobre meu pai não estava certo, e não era apenas um defeito, era algo que aconteceu por circunstâncias. Meu pai precisava de dinheiro e eu queria poder ajudá-lo. Tínhamos um acordo, era algo entre nós, e não havia necessidade de que ele se envolvesse. Sei que estou repetindo isso, mas é algo que me irrita muito toda vez que penso nisso. Não consigo acreditar que o tenha aguentado por tanto tempo, esperando que ele mudasse. Me sinto uma boba, mas vou me vingar definitivamente. Não vou facilitar o divórcio e vou me certificar de que ele pague por tudo que me fez passar e pelo que disse sobre mim e minha família. Não estou com vontade de perdoar agora. Já se passaram 2 semanas desde que me mudei de casa, e ontem meu marido finalmente recebeu os papéis do divórcio. Não sei porquê, mas ele ficou surpreso ao recebê-los. Não sei o que esperava. Não tenho falado com ele nas últimas 2 semanas, e o bloqueei a ele e a toda a sua família. Acho que estava bastante claro que estava indo para o divórcio e que nosso casamento tinha acabado. Se realmente quisesse outra chance, teria voltado para mim. Ele ficou muito chateado quando recebeu os papéis e me ligou quase imediatamente. Ele ligou do número do trabalho, que não tinha bloqueado porque esqueci, mas ainda assim atendi a ligação quando meu telefone começou a tocar, porque queria saber o que ele tinha a dizer. Assim que atendi, começou a gritar. Parecia que já estava gritando por muito tempo, e eu o peguei no meio disso. Estava muito bravo e continuou me dizendo que o que eu estava fazendo era inaceitável e que precisava desistir do divórcio. Ele achava que eu estava apenas brincando e tentando assustá-lo para que pedisse desculpas, mas ele disse que não se intimidaria e acreditava que eu não o deixaria. Não sei por que pensou isso, porque já o tinha excluído da minha vida há 2 semanas e estava indo bem. Talvez não estivesse tão feliz quanto poderia estar, mas estava bem. Sentia falta dele, mas sabia que não podia voltar atrás depois do que aconteceu. Mesmo assim, ele não abandonava seu orgulho. Ainda queria provar que estava certo, e isso era mais importante para ele do que o nosso casamento. Não custaria nada respeitar meu pai e pedir desculpas por me magoar com o que disse. Estava tão cansada dele que disse que não queria mais ouvir e que falava sério sobre o divórcio. Eu tinha tentado ser paciente, mas como ele não parecia se importar, não queria gastar mais tempo e energia com ele. Eu disse que nosso casamento foi um grande erro e que agora estava pronta para aceitá-lo, porque ele mostrou que não se importava tanto quanto alimentar seu ego. Desliguei e bloqueei aquele número também. Passou um dia desde então e ele não tentou entrar em contato comigo. Então não sei o que vai acontecer agora. Estou realmente exausta de lidar com tudo isso. A única coisa que me traz alegria agora é falar com meu pai. Ele está tão cheio de vida, mesmo com sua idade e apesar da lesão. Ele sabe que estou chateada com algumas coisas e está tentando me manter feliz e ocupada. Devo admitir que está funcionando. Já faz quase 1 mês desde que meu marido e eu nos separamos, e até agora ele estava adiando responder ao meu pedido de divórcio. Mas há cerca de 1 semana, o desbloqueei e disse que ele tinha que fazê-lo em algum momento. Não podia apenas continuar adiando e esperar que desaparecesse. Isso não funciona, e ele acabaria perdendo se continuasse evitando responder ao pedido de divórcio. Então, alguns dias depois, ele finalmente respondeu e não contestou o divórcio. Concordou com todos os termos que eu tinha estabelecido, o que me surpreendeu bastante. Realmente pensei que ele ia lutar muito, mas não o fez.
Meu marido disse que se mudaria em alguns dias, já que eu tinha reivindicado a casa, e basicamente disse que eu poderia ficar com ela se quisesse. Ele ficou com tudo o que tinha comprado para a casa, o que me pareceu justo. Atualmente, está no processo de mudança e me pediu um mês para completar. Estou bem com isso, e até então, continuarei morando com meu pai, como tenho feito nas últimas semanas. Meu pai está melhorando de saúde, está se recuperando e conseguiu restaurar bastante o movimento, o que são excelentes notícias. Tudo está indo melhor do que eu esperava, mas ainda estou muito chateada porque estou passando por um divórcio e nunca imaginei que isso aconteceria. Tem sido realmente difícil lidar com isso, mas sei que preciso superar por mim mesma e por meu pai. Ele não tem mais ninguém para cuidar dele agora, e se eu começar a desistir, ele terá que ser forte por mim. Não acho que isso seja necessário agora. Honestamente, me sinto muito mal com tudo o que está acontecendo e quero me distrair, mas é difícil porque minha vida girava em torno do meu marido e do meu pai, já que eles eram minha única família. Agora ele se foi, e não sei se algum dia conseguirei me apaixonar novamente. Um ano depois que me divorciei, não tivemos um longo período de espera para o divórcio, então finalizamos tudo bastante rápido. Não tivemos que entrar em uma batalha prolongada por nossos pertences e dividimos nossos bens de maneira pacífica e amigável. Não conversamos durante o processo, exceto quando nos encontramos para algumas negociações. Ambos simplesmente aceitamos que isso estava acontecendo. Ele não pediu desculpas por nada, e eu não tinha nada pelo que me desculpar, então não tinha nada a dizer a ele. Mas acho que ambos estávamos sofrendo da mesma forma, a única diferença é que ele não estava disposto a deixar de lado seu ego. Após o divórcio, parei de falar com meu marido e também cortei o contato com amigos em comum, porque me lembravam dele e eu não queria isso. Sei que talvez não seja o certo, mas não vi outra saída. Só queria um novo começo e superar isso o mais rápido possível. Poucos dias depois que ele saiu de casa, voltei para minha casa anterior com meu pai, e tenho morado com ele desde então. Meu pai quase se recuperou completamente, embora agora precise fazer um esforço extra para fazer coisas que antes eram fáceis devido a lesões anteriores e à idade. Sei que com o tempo ele pode melhorar e espero que ainda tenha muito tempo pela frente, porque odiaria perdê-lo também, já que ele foi minha única fonte de apoio e força nestes tempos difíceis e realmente sou grata a ele. Não tive ninguém do meu lado como meu pai esteve, nem mesmo meus melhores amigos. Sei que não é justo comparar. É verdade que devemos valorizar nossos pais enquanto estão aqui. Não sei se é porque ele é um pouco mais velho do que a maioria dos pais, mas sempre soube que não teria tanto tempo com ele como outros têm com os seus. Por isso, sempre o valorizei mais. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que foi demitido porque gritou com a filha do chefe, mas depois viu a justiça sendo feita para o seu lado, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!